Deus é bom, amém? Pega a sua Bíblia, queridos, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Eu quero compartilhar algo com você. O Senhor estava me lembrando esses dias, quando eu retornava de Curitiba, algo que Ele já havia ministrado no meu coração. Já compartilhei essa palavra aqui, eu quero falar nessa noite, mas abrindo para um outro contexto também, ao qual a igreja, como num todo, a igreja brasileira tem passado e vivido desapercebidamente. Eu quero que você leia comigo aqui no versículo de número 22, que fala assim, Lucas 15, 22, fala assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponha-lhe um anel nos seus dedos e uma sandália nos seus pés. Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu música e danças. Chegando a um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: o teu irmão voltou, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele, dizendo, mas ele não respondeu. Ele respondeu ao pai assim: olha, eu sirvo o Senhor há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, e tu mandas matar para ele um bezerro cevado? E respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. E era justo que alegrássemos e folgássemos, porque o teu irmão que estava morto agora reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Queridos, para que primeiro que a gente possa entender essa parábola, Jesus não está contando uma história real, mas é uma realidade dos nossos dias, tanto daquela época como para os nossos dias. Jesus segue uma sequência de 3 parábolas falando da mesma coisa. Primeiro, ele fala da parábola da ovelha perdida. Ele deixa 99 ovelhas para trás, que não estavam perdidas, estavam no aprisco, e vai atrás daquela uma que não queria se perder, mas se perdeu. Ele encontra ela, coloca ela sobre os ombros e volta feliz e faz uma festa porque ele havia encontrado o que estava perdido. E logo ele fala outra parábola dizendo: uma dracma perdida dentro de casa, algo de muito valor e precioso, perdido dentro de casa, e diligentemente aquela mulher ali que perdeu aquela dracma, com toda a força, todo o empenho, o esforço, tira as coisas do lugar e começa a varrer para poder reencontrar o que ela havia perdido dentro. Então Jesus, nas 2 primeiras parábolas, ele está dizendo algo que se perdeu fora e algo que se perdeu dentro. Os dois eram de igual modo precioso. Por isso que ele inicia com 2 parábolas para explicar a última parábola. E ele começa dizendo que havia aqui um pai que tinha 2 filhos que estavam perdidos. Um quis se perder, quis ir embora. O mais novo, que representa ali, primeiramente, a imaturidade, a inconsequência. A palavra pródigo, um dos seus principais significados no hebraico, significa uma pessoa insensata, uma pessoa que tem o hábito por falta de gratidão, falta de poder experimentar ou desfrutar de fato, não das coisas, mas de quem deu, por falta de entendimento, pelo próprio fato de ser imaturo. Mas também existe um outro pródigo,
que foi aquele que ficou em casa, mas também, de igual modo, estava perdido dentro da casa do pai. E quando eu olho para essa terceira parábola, o filho mais novo imaturamente chega para o pai. Havia uma cultura, e Jesus usou essa expressão da cultura do hebraico, que não era comum um filho vir pedir a herança para o seu pai em vida. E na cultura havia uma tradição que quando um filho pedia a sua herança em vida, era o mesmo que dizer para o seu pai: pai, me dá o que me pertence, o que é meu por direito, porque para mim, no meu coração, você já morreu. E o pai não dá somente a herança daquele mais novo, também dá a herança do mais velho. Fala para o seu irmão, ele deu a herança para os dois. A partir daquele momento, o pai não tinha mais nada. Tudo que ele tinha, porque nós lemos aqui, tudo que eu tenho é seu. O mais velho estava reclamando de não ter alguma coisa, mas o pai havia já dado tudo. De igual modo, você observa que aqueles que estão dentro, que têm um coração pródigo, ingrato por aquilo que Deus já deu, não desfruta da presença do pai. Não consegue se assentar à mesa, não consegue se sentir seguro, não está feliz. Ele disse: olha, você não me dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu te sirvo. O coração deste homem que ficou dentro estava perdido por causa do trabalho, do serviço. Estava perdido por causa das coisas que o irmão mais novo fez, e o pai até o deu, talvez, eu não sei, a história não conta, mas imagine você sendo o irmão mais velho, vendo o mais novo indo embora, gastando dissolutamente, perdendo tudo o que o pai entregou nas mãos dele. E o que me assusta não é aquele que queria se perder, o imaturo, porque em um momento ele caiu em si. Propriamente como a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar, porque mesmo que ele se desvie, ele tornará de volta. O Senhor traz de volta. Você observa na primeira parábola, o pastor deixando as 99 e indo atrás. Você observa na segunda parábola, aquela mulher que representa ali os pastores também, aquele que governa ali, que cuida, que limpa a casa. Ela para tudo que está fazendo e com diligência ela procura aquilo que era de valor e que se perdeu. Princípios, talvez, perdidos dentro da casa de Deus. Mas a terceira parábola, aquele que queria se perder, o pai não vai atrás. E isso muitas vezes nos choca. Nós nos perguntamos, eu faço uma pergunta para você: por que quando muitas vezes as pessoas se revoltam porque Deus não deu aquilo que ela queria e vão embora? Essa semana eu recebi na minha casa um casal de pastores e conversando com eles, tratando de uma situação, chegamos à conclusão que nós vamos ter que afastar uma pessoa do seu serviço na casa de Deus por causa do testemunho, por causa do mau testemunho. E a gente comentava: olha, pastor, eu conheço há 30 anos essa pessoa. E a sua conduta, o seu coração, o seu pensamento, as suas atitudes são a mesma coisa, nunca muda. E já vem um bom tempo que ela vem dizendo, falando para os irmãos nos bastidores, dizendo assim: ó, fim do mês eu vou embora, porque se Deus não der o que eu estou pedindo, eu vou embora. É desde janeiro que ela está querendo ir embora da igreja. E a pergunta que se faz, o problema não são os pródigos que estão ali. É o posicionamento e a postura que nós, como líderes e como ovelhas do Senhor, como irmão de um pródigo que também é pródigo. Porque quando esse jovem caiu em si e ele retornou para casa, ele não voltou com um coração de filho, ele voltou com um coração de servo. Ele diz assim nos versículos anteriores: ah, meu pai tem servos que têm o que comer, que têm o que vestir, que têm onde morar. Eu vou voltar e vou dizer: pai, me arrependo porque eu pequei contra os céus e contra o Senhor, contra a terra. Me receba pelo menos como um dos teus empregados. Ele não volta com o coração de filho.
Muitas pessoas não voltam para Jesus porque acreditam e acham que Deus não vai recebê-los de volta. Muitas pessoas entram na casa de Deus, se perdem, ou escolhem se perder lá fora, ou escolhem se perder aqui dentro, porque muitas vezes quando retornam, ou quando são alcançados, não tem um pai, um líder, não tem um irmão que está o tempo todo como o pai desse pródigo, olhando para a direção do caminho que aquele filho foi embora. Fala para o seu irmão assim: ninguém merece voltar para Jesus e ter um pródigo te esperando. Eu vou abrir os teus olhos para você entender o que eu quero falar. Eu já fui esses 3 personagens. Na minha infância, na minha pré-adolescência, eu não queria me perder. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. Porque eu ouvia a minha infância inteira dizendo que Jesus estava voltando. Então eu ia para a igreja, queria brincar, correr, fazer um monte de coisa, mas eu tinha medo de ir para o inferno. Então eu achava que indo para a igreja eu seria salvo. Eu achava que meu pai, um super-herói, super saiyajin, que expulsava demônio, isso, aquilo iria me salvar, mas chegou a minha adolescência, como o começo da minha juventude, eu estava dentro da casa de Deus, perdido. E chegou um momento que eu quis sair de dentro da casa do Pai, para ir me perder lá fora. Eu não queria mais estar. E então eu só vinha para a igreja porque eu era obrigado. Amém? Se não vinha para a igreja, o pai puxava, arrancava a gente pelas orelhas. E graças a Deus que ele fez isso. Fala para o seu filho que está próximo de você: graças a Deus. Você levou uns puxão de orelha, você está aqui hoje. Aleluia. Sabe, o pior seria um pastor vendo a sua ovelha que não quer se perder, se perdendo, e ele não vai atrás. A pior coisa é você perder alguma coisa dentro de casa, que é muito precioso e de valor, e você não se importar em se empenhar a procurar. Sabe quando que a gente encontra as coisas que a gente perde dentro de casa? No dia que a gente vai fazer uma mudança. Você encontra dinheiro perdido, aleluia. Você encontra alguma coisa, uma foto, sei lá, sabe o que você sempre vai encontrar alguma coisa que estava perdida há muito tempo. Lá em casa é assim, quando tem que varrer, a gente vai passando ali o aspirador, e aí a gente fala para a Fabiane: terminou. Aí ela vem lá e arreda o sofá: terminou não. A gente não se empenha, não se esforça para buscar princípios e valores que são extremamente importantes para a vida saudável cristã dentro da casa de Deus. E aí a consequência é que quando alguém se perde, não vai atrás, porque quis se perder. E quando esse que estava perdido volta, não recebe de coração aberto. Porque quando eu me reconciliei com Jesus, quando eu voltei para a casa de Deus, eu não tinha as mesmas pessoas que oravam para que eu me convertesse, para que Jesus me trouxesse de volta. Foram as mesmas pessoas que me apontavam, que me julgavam, que me jogavam mesmo para baixo, dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo. Mesmo fazendo aquilo que tanto tempo elas oraram. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes você não tem paciência para ir servir alguém que está fazendo tudo errado. Eu falo para você, e eu compartilhei, falamos com o pastor Setolin na sexta-feira sobre isso lá no culto em Garibaldi, que temos uma dificuldade muito grande de identificar a ovelha perdida para o pródigo, que é um porco. Jesus ele fala assim: não deem pérolas aos porcos. Porque você limpa, cuida, e na segunda-feira ele volta a praticar as mesmas coisas. A mesma conduta, a mesma intenção no seu pensamento, no seu coração. Não muda. Não muda. Não quer mudar, quer dar um jeitinho. Se adaptar a um jeitinho. E eu li para o casal de pastores na minha casa um texto que está em
1 Pedro capítulo 5, eu não me recordo o versículo, mas lá diz assim que sobre esse tipo de pessoa que vive no pecado, que vive pecando, por estes, a Bíblia diz, nem oreis. Eu fico, meu Deus do céu. Sabe, isso me fez refletir, conversando com esse casal, e eu fiquei pensando, como eu passei pelas 3 fases dessa parábola, não queria me perder, acabei me perdendo dentro, depois me perdi fora. Eu fiquei me perguntando em algum momento se Deus foi ao meu encontro ou não. E a pergunta que eu quero falar para você nessa noite é sim, mas não foi nenhum irmão, nenhum obreiro, nenhum daqueles que oravam por mim. O Espírito Santo foi ao meu encontro, né? Naquela noite fatídica, como eu já contei para vocês, depois de 5 tiros da polícia, o Espírito Santo me tocou e sabe, me moveu, me constrangeu, né? Por causa de 5 tiros. Ora, e eu orei e Deus me livrou. Sabe qual é a dificuldade das pessoas não voltarem para a casa de Deus, não saírem como um culto que nem hoje, por aquelas portas, decidido a mudar as suas vidas, decidido a não cometer mais a sua vida de pecado? Sabe o que faz? Só quem sabe de onde foi resgatado, só quem sabe que recebeu um abraço de um pai que esperou o tempo todo que voltasse pelo caminho, só sabe o preço e o valor dessas coisas quem já esteve perdido, quem já esteve ferido e machucado, desejando ali como esse jovem a comida dos porcos, o que o mundo tem para oferecer, e ele olha e ele valia menos do que aquela comida de porco, menos do que aqueles porcos, porque o texto aqui diz, ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Ninguém dava valor algum quando você estava perdido. Ninguém te dava valor algum, mas o Espírito Santo foi ao teu encontro. E eu fiquei pensando, escrevi algumas coisas. Como que nós abordamos? Ou como que nós deveríamos abordar pessoas que se encontram nessa realidade? Fala para o seu irmão assim, você já foi uma ovelha perdida? Pergunta para ele, você já foi uma ovelha perdida? Ou você hoje talvez seja uma dracma perdida aqui dentro. Ou você seja um pródigo que está dentro da casa, servindo o pai, mas colocando ele na parede, dizendo, você não me dá nem um pouquinho de alegria. É possível que se alguém entrar na igreja hoje, acabou de chegar de uma vida totalmente destruída, e amanhã ele ser totalmente transformado, restaurado, ser curado nas suas emoções. Em uma semana o cara está aqui na frente com emprego, cabelo penteado, barba feita, um carro, trabalho, casa, um mês o cara tem família. Aí você, que tem um coração de servo, não está errado, mas esqueceu que é filho, olha para aquela pessoa e diz assim, eu estou há 30 anos na igreja e isso nunca aconteceu comigo. Eu estou há 10 anos na igreja e nunca aconteceu isso comigo. Olha a resposta do pai. Meu filho, ele fala para um cara que se achava, e era para ser maduro, fala para o seu irmão, o mais velho deveria ser mais maduro. E ao coração dele, como servo, pai, eu trabalho para o senhor há tanto tempo. Eu não transgredi nenhuma das tuas ordenanças. Fiz tudo certinho. Crente bonitinho de domingo à noite. Olha para o crente que está do seu lado aí. O crente bonitinho de domingo à noite. Eu faço tudo certinho. E você não me dá um cabrito para me celebrar, para me fazer uma festinha, para me alegrar o coração. O Senhor não me dá um aumento de salário. O Senhor não dá uma reforma na minha casa. O Senhor não muda meu carro. O Senhor não muda meu marido. Não, diga. O Senhor não muda nada, não muda a minha esposa, está continuando a mesma coisa. Não muda meu marido, ele continua as mesmas coisas, as mesmas atitudes, o mesmo pensamento. E aí o cara chegou hoje, estava fazendo tudo errado. Este é o coração da igreja brasileira. Este é o coração
do povo de Deus dentro das igrejas no Brasil. Porque não estão preocupados. Se esqueceram de onde foram resgatados. Se esqueceram com o braço forte que o Senhor alcançou a sua vida. E aí não consegue ser generoso, não consegue ser compassivo, não tem íntima compaixão como esse pai teve. O filho veio naquela direção por onde ele foi embora e o pai correu e se lançou no pescoço dele e abraçou ele. E o filho arrependido diz: Pai, perdoa-me, porque eu pequei loucamente contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado como teu filho, mas pelo menos me trate como um empregado. E olha o tratamento que o pai dá para ele. Deus, olha só, eu vejo Deus aqui nessa noite. Aleluias. O amor do Senhor está sobre nós nessa noite. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Glória a Deus. O pai, a primeira coisa que ele faz é trazer de volta para a mesa. E isso significa intimidade. E o filho que já estava não queria participar da mesa. O pai responde para o filho que já estava mais velho, dizendo: há tanto tempo eu estou contigo. Tudo que eu tenho é teu. A segunda coisa que o pai faz: vamos tirar os carrapichos, vamos fazer a barba dele, vamos pentear, cortar esse cabelo. Vamos restituir as suas vestes. As vestes espirituais. Vamos restituir a honra. Coloca de volta o anel. Ele vai retomar a mesma honra que ele tinha antes quando ele saiu. E isso a igreja brasileira não consegue conceber no seu coração, porque se a pessoa peca uma vez, para nunca mais ser aceito. E o que mais tem na internet são pessoas que cometem erros, confessam seu pecado, se arrependem diante de Deus, mas nunca mais as pessoas dão um crédito, um valor para aquela pessoa. Ninguém quer cuidar. Porque são outros pródigos. Pródigo reclamando de pródigo. Pródigo aprontando para pródigos. Insensatos. A insensatez, a Bíblia me reporta a um homem chamado Nabal. O nome Nabal no hebraico significa insensato. Você sabia? E ele era tão insensato, não só de nome, porque o rei Davi guardou e protegeu as suas terras, os seus servos, os seus animais, de serem atacados. E quando ele foi pedir comida, aquele homem diz assim: eu não conheço outro rei senão Saul. Quem é esse Davi? Davi se enfureceu. Mas Nabal tinha uma esposa chamada Abigail. E uma das coisas que era característica daquela mulher, ela era sensata. O que ela faz? Ela se levanta e ela não está preocupada somente com a casa dela, ela está preocupada com os filhos, com aquele marido que não merecia. E vai ao encontro de Davi e leva para ele comida, bastante comida. E se humilha diante de Davi, dizendo: olha, não faça tal mal contra a minha casa. Em outras palavras, né? Meu marido é um abestalhado. É um burro de puxar carga. Um jumento. E aí Davi aplaca sua ira, mas ele fala assim: bendito seja o Senhor que hoje te usou para que eu não derramasse o sangue desse homem. Mas agora está na mão de Deus. E esse homem, chamado Nabal, ele morre engasgado, comendo e devorando a sua comida. A insensatez faz com que nós venhamos, além de colher coisas ruins, talvez perder amizades, amigos, a presença do Pai. Ou o Pai pode estar aqui hoje e você não perceber que Ele está aqui. Não sentir que Ele está aqui. Não desfrutar do banquete que é a palavra e não somente a Santa Ceia que nós vamos participar daqui a pouco. Não, sem entendimento e sair por aquelas portas.
E ainda tem capacidade de falar assim no seu coração: Deus não fez nada por mim hoje. Falou com, sabe, viveu o Salmo 91 ao contrário aqui dentro. Deus abençoou 1000 na minha direita, 10.000 na minha esquerda, o da frente, o de trás, e eu não fui abençoado. Mas como abordar? Fala para o seu irmão assim, como que a gente fala com os pródigos? Os que estão dentro e os que estão de fora. Porque dentro da igreja se evangeliza, sim ou não? Amém? Amém. Se alguém precisa ser evangelizado, hoje é o dia. Mas como que a gente fala? Primeiro, com amor. Fala para o seu irmão. Com amor e humildade. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Fala assim. Gálatas 6, 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e algumas versões diz pecado. Olha aqui, ó. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigiu como? Espírito, aqui está dizendo humildade, a minha versão diz mansidão. Como que é ser manso quando você vê teu irmão pecando? Talvez o seu coração seja como o de Tiago. Vamos orar para descer fogo do céu, para queimar ele. Não, queimar não, torra. Corrigir com o espírito de mansidão e guarda-te, olha só, para que também não sejais tentado, igualmente tentado. Por quê? Porque a Bíblia diz que na mesma medida em que você julgar, você será julgado. E isso me traz um temor nessa noite, porque eu fiz uma pesquisa rápida, se você pegar o Google e pesquisar aqui, a porcentagem de crente que está desviado fora da igreja é maior do que os que estão dentro da igreja. E isso me gera um temor. Porque de igual modo o juízo de Deus vem para ambos, os que estão dentro e os que estão fora. Os que estão dentro é porque não vão buscar o Pai. Não vão buscar aquele que está perdido. Os que estão dentro são aqueles que também não recebem com amor, com humildade, com mansidão. Eu gerei uma frase aqui, como que a gente deve abordar e falar com uma pessoa assim? Eu escrevi assim, olha para o seu irmão, fala para ele assim: ô meu irmão, eu me preocupo tanto com você, eu sinto saudades de ver você no caminho de Deus. Eu sei que todos nós podemos nos desviar, mas Deus continua de braços abertos. Como é difícil ser humilde e amar uma pessoa e falar com ela de uma forma mansa, com amor, com humildade. Nós julgamos segundo a aparência, julgamos o livro pela capa. Se hoje entrar aqui o presidente dessa nação, como que você vai receber? Fala para o seu irmão assim: aleluia. Ele é tão pródigo quanto nós. Quis se perder. Quer continuar perdido. Mas até onde nós vamos saber os que se perdem e os que se salvam? Os que se salvam ou os que se perdem, eles não sabem se estão se salvando de fato, porque não tem certeza ainda da sua salvação. Pastor, como que eu vou buscar o perdido se eu ainda não sei se eu estou salvo? Tenho dúvidas. Aí o perdido, eu não sei se eu volto para a igreja, porque eu não sei se eu vou ser bem recebido. Cansei de ouvir pessoas falando assim comigo. Número 2, primeiro, olha só, você deve relembrar o amor de Deus e a misericórdia. Como que o pai recebeu o filho? Com amor e com misericórdia, restituindo a ele tudo que ele tinha antes. Lucas capítulo 15, é o que nós estamos lendo aqui, que tem a ver com a parábola do filho pródigo. E olha como a gente falaria com um filho assim. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: assim como o pai recebeu o filho pródigo com uma festa,
Deus está pronto para te receber de volta. Ele nunca parou de te amar. Promove uma festa nos céus, queridos, na tua casa. Promove uma festa nos céus, lá no seu trabalho. Eu e a pastora Fabiane, a irmã Josi de Garibaldi, nós fomos muito surpreendidos ali em Curitiba, na conferência. E sabe o que mais me surpreendeu, queridos? Que era uma conferência para pastores e líderes. 95% das pessoas que estavam ali eram dentro desse contexto. E em uma das palestras ao qual a pastora foi liberar ali, ela contou os testemunhos, a gente estava falando sobre evangelismo no ambiente de trabalho, sem perder sei lá o que ela falou, depois eu falo para você. Sem perder a integridade. Embora a integridade signifique inteiro, ok? E ela comentando que ela estava 3 anos na empresa, um testemunho pessoal, que ela 3 anos na empresa e teve um amigo secreto na empresa. E cada um podia dizer o que queria, tinha um determinado valor, e ela falou assim, eu quero uma Bíblia, aquela Bíblia que a pastora tem. A Bíblia da mulher que ora. E aí, no dia de entregar os presentes, o rapaz lá da empresa, 3 anos de empresa, de casa, o rapaz que era do estoque veio para ela e trouxe o presente, ó, vim te dar o presente. E ela abriu, uau, a Bíblia aqui, obrigado, não sei o quê. E o rapaz olhou para ela e diz assim, ela não era pastora na época, já tinha 11 anos de crente. E o rapaz olhou para ela e disse assim, você é crente? E a Fabiane disse, sim. E aquele rapaz disse, não parece. 3 anos de casa. Alguém fez uma leitura de outro livro da sua vida. Quantos anos talvez você esteja no seu ambiente de trabalho e as pessoas fazem uma leitura de você? Não querem ir para a igreja. Porque eles pensam assim, eu já ouvi muita gente dizer, eu ir para a igreja para ser igual aquele ali? Para ser igual aquela? Fofoqueiro. Pessoa que cria dissensão, confusão e contenda. Eu estou muito bem feliz aqui no meu canto, cuidando da minha família. O que eu vou fazer na igreja? E aí, dentro desse contexto de ser uma pessoa que representa Cristo, de exalar o bom perfume de Cristo, de exercer a sua função com excelência, servindo sim a homens, mas como a própria palavra de Deus diz, servindo a eles como se estivesse servindo a Deus, ela resolveu tomar uma atitude, mudar, e ela começou a pregar sem palavras, porque era a leitura que todo mundo fazia dela. E agora, se alguém precisar ler a sua pregação sem que você falasse alguma coisa, ela se converteria hoje? O seu parente se converteria hoje? O seu colega de trabalho, seu marido, a sua esposa, seu filho, seu chefe? Ele poderia dizer para você assim, eu quero ser como você é. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém se converteria apenas olhando para a sua vida? Alguém decidiria no seu coração, eu quero ser igual a ele? Eu quero ser igual a ela? Fala para o seu irmão, aleluia. Então, como falar com uma pessoa dentro desse contexto? Mostre para ela que ninguém está tão longe demais que não possa voltar. Porque Deus está sempre chamando. Como que você vai mostrar isso? Contando para elas o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus está fazendo por você. Talvez no início você não precise ter uma teologia, um estudo bem elaborado, saber pregar, vir aqui na frente e falar. Mas a única coisa que a tua vida precisa contar é o que Deus está fazendo na sua vida. Não tem como alguém olhar para você e dizer, não, Deus realmente está fazendo alguma coisa de fato. Olha, um dia as pessoas olham para você, né? Quando você encontra com alguns amigos lá do passado. O ano passado teve uma reunião onde que o prefeito da nossa cidade estaria. E todo mundo se apresentou, e como eu cheguei por último, eu fui o último a me apresentar.
E eu disse assim para o prefeito: eu sou o Guilherme, fulano de tal, da igreja assim, assim, assado, não sei o quê. E quando eu terminei, eu disse: inclusive eu fui colega seu de escola, na 5ª e na 6ª série. Ele olhou para mim: Guilherme? Eu não lembro de Guilherme. Quem era Guilherme? Ele falou assim: talvez você não me lembra pelo meu nome, mas o meu apelido você nunca mais vai esquecer na sua vida. Ele é, e qual é? Eu falei: meu apelido é Brasília. Aquele cara fez assim, ficou vermelhão. Quando eu estava perdido, dei 3 surras nele. Nunca mais esqueceu. E ele olhou para mim e disse assim: olha, tu virou um pastor. E eu falei para ele: e tu virou um prefeito? Não, nós não éramos flor que se cheirasse, não, mas olha o que Deus está fazendo na nossa vida. A tua vida precisa pregar Cristo. Por onde quer que você vai. Se você não sabe falar, deixa o que Deus está fazendo na tua vida pregar por você. Se Deus não está fazendo, não é porque Ele não quer fazer. É porque talvez o teu coração seja pródigo, ingrato, por aquilo que Ele já deu. E aí o que Ele faz? Retém. Ah, mas eu tenho a promessa, eu tenho isso e aquilo. Quem é maior do que a promessa, querido? Abraão tinha uma promessa, amém? E Deus tratou com ele: agora me dá de volta. Me dá o teu Isaac. Seu coração pode estar dividido, pode não estar inteiro aqui hoje. Talvez o teu coração não esteja inteiro aqui hoje. Querendo Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Talvez você não esteja aqui inteiro hoje. E é por isso que não gera temor. Sai pelas portas e segunda-feira a vida continua a mesma. Parece a vida que as pessoas levavam no Antigo Testamento. Vamos para a igreja, vamos até o sacerdote, vamos levar a nossa oferta, porque afinal de contas, é por causa da oferta que nós somos perdoados, os nossos pecados são perdoados. Vinha lá o sacerdote, recebia a oferta, o sacrifício, ele olhava se o sacrifício fosse bom, perfeito, ele dizia assim: os teus pecados são perdoados. E o cara voltava, ele não olhava para o cidadão, como que estava o coração, como que estava o mau caráter dele. Ele voltava para casa sendo a mesma pessoa, não havia transformação, não havia renúncia, não havia entrega nenhuma do coração daquele homem. E essa era a realidade do povo. Mas a cruz criou um novo e vivo caminho. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? A cruz criou um novo e vivo caminho, ao qual agora Deus não está preocupado com o que você vai trazer aqui na frente, mas Ele está preocupado com o que o seu coração, como que você está inteiro aqui ou não. E eu parei para refletir e eu acabo pensando que quantas vezes eu fui até Deus pela metade, quebrado. Muita gente vai quebrado diante de Deus e Ele é bom, Ele é um oleiro, amém? Ele te faz de novo. Mas por causa das adversidades do dia a dia, as coisas ruins que acontecem, o dia mau, nós vamos muitas vezes de qualquer jeito. Como diz no Antigo Testamento, vamos lá, vamos até o Senhor, quem sabe Ele deixará uma bênção após nós. Quem sabe? E eu fiquei preocupado em como falar com vocês. Jeremias, capítulo 3, versículo 22, fala assim: voltai, filhos rebeldes, e curai a vossa rebeldia. Como que eu vou chegar para alguém? Aqui está escrito: eu sou obstinação para o mal. Aleluia. Como que eu vou chegar para alguém que está pecando hoje, nos nossos dias, de ser raça de víbora? Miserável, pecador, como Paulo disse, ó miserável homem que sou, trazer uma realidade, mostrar para ela, como nós lemos aqui em Gálatas, se alguém for pego no pecado, e você apontar o pecado de alguém, a primeira coisa que aquela pessoa vai fazer é ir embora. E hoje as pessoas, pastores e líderes, eu falei com esse casal essa semana, eu falei assim: pastores, a culpa dessa mulher ser assim ainda
é minha. Eu falei, não, não é sua, é minha. Por quê? Porque a gente olha, a gente não consegue distinguir quem quer se perder e quem não quer se perder. Pastor tem esperança no coração de resgatar as ovelhas perdidas, amém? Amém? Amém. Ainda bem que eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque um profeta, ele entra na presença do rei, ele não está nem um pouco preocupado se o rei vai matar ele ou não. Ele chega lá diante do rei e traz uma sentença dos céus. Ele vira as costas e vai embora. Ele diz assim para o rei, assim te diz o Senhor, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Vira as costas e vai embora. Ele não dá nem explicação qual é o pecado. E o rei se levanta e sabe e reconhece que está todo errado, vira, coloca a cara na parede, começa a pedir perdão para Deus, começa a clamar a Deus, pedindo, Pai, você sabe que eu tenho caminhado, tenho buscado, tenho me esforçado, tenho feito, não sei o quê. E antes que o profeta saísse pela porta, Deus fala para ele, volta e diga que eu vou dar para ele mais 15 anos. Amém? Misericórdia. Sabe qual foi o fim daquele rei? Ele foi para o inferno. Porque nos últimos dias de vida dele, ele abandonou o Senhor. No momento em que ele estava preparado para ir para o céu, estava pronto, ele diz, me dá mais uma chance. E esse texto muitas vezes é usado para dizer que nós podemos reverter sentenças em Deus. Olha o fim deste rei. Ele foi para o inferno. Porque alguém um dia poupou de falar a verdade. Os púlpitos do Brasil estão como sepulcro caiado, bonito por fora, aparentemente atraente, mas por dentro, nos bastidores, estão podres, estão sujos, fedendo. E isso chegou diante das narinas de Deus. Jeremias, ele estava vivendo um tempo igual, muito parecido ao nosso. Apostasia, frieza espiritual, falta de temor. As pessoas, o povo estava desviado, os pastores, os levitas estavam desviados, e ele chega no meio de um culto como esse e atrapalha o culto, e coloca no meio da sala uma mesa com vinho, e ele chama um recabista e diz assim, bebe, pode tomar esse vinho, eu autorizo você beber hoje, pode se embriagar. Aí o recabista vê assim, Deus que me livre, eu vou beber. Jamais farei tal coisa, ele diz. O nosso bisavô recebeu uma direção de Deus para não se embriagar, não viver em casas luxuosas, plantar apenas aquilo que nós vamos comer, vivermos uma vida de santificação. Mal sabia eles que 3 gerações depois serviria para trazer um julgamento e uma sentença para a casa de Deus. Porque mesmo assim, Jeremias vira assim, tal é a condição dessa igreja, de cada um de vocês aqui hoje, ele fala. Mesmo assim, os pastores e os líderes, os levitas, as ovelhas, o povo, não deram ouvidos. E Deus veio com uma sentença, exílio, destruição, morte. Eu olho para a palavra de Deus e eu nunca vejo Deus trazendo juízo sem antes dar a oportunidade de arrependimento. E olha aqui, voltai, filhos rebeldes. O que a Bíblia fala e compara no livro de Apocalipse? O que é rebeldia? Pecado de feitiçaria. Filhos rebeldes, eis que eu mesmo os curarei da obstinação para o mal. E é o que o povo exclama, sim, eis que voltaremos a ti, porquanto tu és o Senhor Yahvé, o nosso Deus eterno. Deus está chamando você de volta. Talvez como um pai, na porta da casa, na janela, olhando na direção por onde você foi embora, esperando que você volte. Como, pastor, eu posso estar servindo a Deus e sendo um pródigo? É só você agora medir o seu nível
de compaixão, é só você medir o seu nível de generosidade. É só você medir o seu nível de fome e sede pelo Deus eterno. Glória a Deus. Eu não estou falando de ser um religioso, de vir que está aqui o tempo todo na igreja. Eu estou falando de coisas que vão determinar a sua cura. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, fala de jejum. O jejum que agrada a Deus. E ali tem um princípio. Eu posso extrair um princípio, esse é o qual dizendo que quando eu oro para Deus, eu primeiro oro pelos próximos, pelas pessoas, pelos outros. E aí, quando eu oro pelos outros, olha o que o texto lá diz. Então brevemente brotará a sua cura. E eu por muito tempo fiquei pensando, o que é cura? Quando eu oro para os outros, qual é a cura que Deus está trazendo quando você ora pelos outros? Pergunta para o seu irmão, qual é a cura que Deus traz sobre a tua vida quando você ora por outras pessoas? Deus está te curando, sabe do quê? Do egoísmo. Lá no livro de Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios prazeres. Uma oração egoísta. E é um princípio de Deus, de quando eu orar, para o próximo primeiro. Aí isso me remete, me aponta para o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como? Não estou fora de contexto. Glória a Deus. E eu aprendi isso uma forma muito amarga. 3 dias jejuando em Brasília para poder passar num concurso do DENIT. E quando eu terminei, veio a pastora, meu pai e a pastora na época foram orar por mim para entregar o jejum lá na igreja. E ela olhou para mim e disse assim, pergunta para o seu pai, quantas pessoas vieram pedir oração para ele passar no concurso? 5.000 pessoas por vaga. Era o concurso. 5.000 pessoas por vaga. E aí eu olhei para ele, teve uns 10 irmãos aqui que pediram. E ela olhou para mim e disse assim, é mais fácil Deus dar para o ímpio do que dar para você. Porque você não orou para o irmão que está na sua igreja entrar naquela vaga. Eu já fui para casa, fui fazer a prova, sabendo o resultado dela. Embora eu tivesse passado, até hoje, nunca me chamaram. Deus, ele é justo, fala para o seu irmão. E como dizer para uma pessoa isso aqui, volta, filho rebelde. De uma forma com que não ofenda. Eu escrevi assim, não importa quanto tempo você esteve longe, mas o importante é você dar o primeiro passo de volta. Porque Deus está pronto para te curar. Olha aqui, Onde é que está escrito, para curar? Deus está pronto para te curar. E para restaurar a sua vida. A gente está perdendo almas. Pela maneira de falar. Pela maneira de ser. Pela maneira de viver. A nossa conduta ali fora. Hoje, eu me lembro lá nos anos 80, quando as pessoas iam fazer uma entrevista de emprego. E quando ela colocava na entrevista que ela era um cristão, a chance dela aumentava 200% no mínimo. Porque naquela época, cristão era sinônimo de integridade, responsabilidade e de caráter. Hoje o crente vai para a fila do emprego e não consegue o emprego mais simples que seja. O cara tem faculdade e vai trabalhar nos piores empregos, nas piores vagas. Por quê? A conduta do coração deseja comer comida de porco, as coisas do mundo. E como que a gente vai falar com uma pessoa assim? Quando Deus começou a ministrar o meu coração isso, eu fiquei agoniado. Eu falei, Jesus, a culpa é minha. A culpa é minha, porque eu sou meio profeta, eu sou sangue no olho, minha personalidade ele é um pouco sanguíneo, você já deve ter percebido. Eu sou um pouco sanguíneo, é muito difícil você encontrar alguém que tem um perfil de ministério profético, ser colérico, ser uma pessoa mansa, é muito difícil. Você vai ver o próprio Jesus no momento que ele entra na igreja da época.
Ele olha como que estava aquela realidade, ele olha para um lado e vê um cavalo, um cidadão por ali com um chicote, e ele passa aqui um pouco. E começou a dar-lhe. Vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. Essa palavra vai percorrer. Essa palavra vai queimar no seu coração nesses dias. Porque este é um ano de alinhamento. Deus está alinhando os homens e as mulheres que vão correr e percorrer pelas nações, vão percorrer pelas cidades, vão correr pelos bairros, anunciando a palavra de Deus. E como é difícil orar por essas pessoas. Mas, se possível, ore com ela. Hoje eu fui na casa da minha sogra, eu olhei para minha cunhada e falei assim, cadê os meninos? Pensei, cadê minha cunhada, a outra? Eu fui com o meu pensamento assim, hoje eu vou orar pelo meu cunhado, vou surpreender ele e eu mesmo. Cheguei lá e ele não estava. Nem conte isso para ele, porque eu quero fazer surpresa para ele. Porque a hora que eu botar ele aqui do lado, ele é tão pequenininho que ele cabe dentro do meu bolso. Vou botar ele aqui assim, encaixado aqui assim, vou dar uma travada nele, vem cá, vou orar por você, carrapicho. Vou orar por você, vou abençoar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai falar assim, é o quê? Mas como eu vou falar com uma pessoa que a gente tem dificuldade por causa da sua conduta? Você vai olhar para ele, bem nos olhos dele. Ele está te reprovando, está te julgando porque ele acha que você está julgando. E você vai surpreender ele dizendo assim, posso orar por você? Em novembro do ano passado eu fui em Brasília e ao término das conferências lá, aleluia, foram 7 dias de canseira mesmo. Os irmãos prepararam na segunda-feira, eu ia embora na terça-feira de manhã, uma confraternização numa pizzaria. Aleluia. Os irmãos foram bancar uma pizza para mim. Aleluia, recebem. E aí, no meio da confraternização, conversando e contando as coisas que Deus tinha feito ali, todo mundo alegre, feliz da vida. Passou uma atendente, uma garçonete, com a bandeja, e eu olhei para ela e eu vi ela chorando, com a bandeja na mão. E passou. E quando ela passou, eu falei assim, eu olhei, consegui no meio daquela confusão de gente falando, e pessoas ali querendo sua atenção, e eu observei aquela mulher. E quando ela entrou na cozinha lá, um cara, acho que era o chefe dela, falou algumas coisas para ela, e só vi ele apontando assim, tipo assim, volta lá e vai fazer o teu trabalho. E ela voltou. Quando ela voltou, eu levantei a mão como se fosse pedir alguma coisa. Eu falei assim, moça, vem aqui. E quando ela chegou na minha frente, assim, do outro lado da mesa, ela com os olhos cheios de lágrimas, enxugou um pouquinho e disse assim, pois não, senhor? E eu olhei para ela e disse assim, assim diz o Senhor. Aí ela não segurou mais. Era uma crente desviada. Eu falei, assim diz o Senhor. Deus colocou você nessa situação porque você um dia pisou em lugares em Deus e abandonou. E hoje o Senhor manda te dizer, volta, porque Ele está te esperando. Aquela mulher desandou, largou a bandeja em cima da mesa e começou a gritar. A mesa inteira, o restaurante inteiro, todo mundo parou para olhar. Eu peguei na mão dela e falei assim, não tenha medo. Ainda hoje Deus vai te dar um sinal. E o gerente veio, pegou ela pela mão e levou lá para dentro. Passou uns 40 minutos depois que a gente estava comendo, a gente se levantando para ir embora. A gente estava lá na fila, o pessoal estava pagando e ela voltou até onde que eu estava. Estava eu e o meu primo, Jonathan. E ela olhou e disse para mim assim, eu não sei quem você é, mas faz 8 anos que eu saí da casa de Deus. E minha vida está tão destruída. E eu falei assim, Deus, se você não falar comigo hoje, quando eu sair desse lugar, eu vou me atirar debaixo do primeiro ônibus que eu encontrar.
E aí bateu aquele temor aqui dentro. E por que a gente não fala quando Deus toca e move o nosso coração? Por que a gente recolhe? Deus está mostrando claramente, só falta a pessoa vir pedir para você assim, ó: ei, você não quer me convidar a aceitar Jesus? Deus traz as pessoas porque você não vai mais até elas. Nós temos ainda que se preocupar em como falar. Em como falar. Nós ouvimos um testemunho, uma pesquisa. Nós fomos para Curitiba na comemoração de 500 anos do movimento Anabatista, que foi contemporânea à Reforma Protestante. Alguns homens, alguns jovens, um de 19 anos, um de 29, outro de 32 anos, entenderam que eles precisavam se rebatizar, porque quando eles eram crianças, não tinham consciência do que eles estavam fazendo, e eles olharam para o outro: nós precisamos se batizar, porque agora eu tenho consciência. E sabe o que aconteceu? Durante 2 anos, o ministério de um durou 2 anos e o outro durou 3. O outro, mais velho, eu não me lembro o nome deles, que são tudo nome de alemão. O padre da cidade, prenderam ele e falou assim: agora você então está querendo pregar um batismo, então vem cá. E eles batizaram aquele homem até que ele morresse. Ministério que durou 3 anos, mas o legado durou 500 anos. O mundo inteiro entendeu que precisava e era necessário. Sabe, querido, às vezes pessoas precisam morrer, como muitos personagens da Bíblia morreram por causa de uma causa importante maior do que tudo. E nós não queremos pagar um preço. Longe de mim chegar lá no céu e dizer para Deus: Deus, eu abri uma igreja ali, outra aqui, outra ali, alcancei todos os possíveis que fosse. Deus não vai estar preocupado com isso. Ele vai dizer assim para mim: e aqueles que eu coloquei diante de você viraram as costas e foram embora e você não foi atrás? Porque a gente não sabe quem são os que se perdem. E não sabemos nem os que se salvam. E por último, queridos, para a gente poder orar, seja um exemplo constante. Seja um exemplo constante. Mais do que palavras, viver uma vida que reflete o amor de Cristo. Isso pode ser o maior testemunho. Queridos, eu falo para vocês e confesso que muitas vezes eu deixei não de falar a verdade, mas eu tentei falar dessa forma, branda, com amor. Muitas vezes indignado, porque eu achava que aquela pessoa era um porco, que o tempo todo voltava para a sujeira. Mas Deus, de alguma forma ou de outra, usou para você dar a primeira pancada, a primeira martelada. A gente acha que a gente é responsável para pregar uma pessoa na cruz. Deus te usa para dar um prego aqui, daqui a pouco vem outro, dá outro prego ali, o outro lá. Vai levar a pessoa de um lado para o outro. Porque ninguém pode se crucificar a si mesmo de tal forma que vai chegar necessário alguém e dar o último golpe em você, para você ficar completamente crucificado. Olha, Paulo, ele fala isso de uma coerência tão forte, que ele entende, quando ele dá início ao ministério, ele 14 anos depois de encontrar com Jesus, no caminho para Damasco, ele começa uma mensagem e ele vai dizendo ao longo do tempo, conforme ele vai sendo experimentado por Deus, vai amadurecendo, vai conhecendo o Espírito Santo, vai tendo revelações, e ele descobre assim: eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo aqui nessa terra, se viver é para Cristo, e se eu morrer com Cristo é lucro. Ele diz: não importa a forma e a maneira. E lá em Filipenses ele diz: eu aprendi a viver em Deus, contente em tudo. Como esse pródigo não aprendeu a viver contente. Ele tinha a presença do Pai, estava dentro da casa do Pai. O Pai já tinha dado e feito tudo por ele, e ele não desfrutava. É por isso que a tua oração não é respondida. É por isso que a tua vida não muda, queridos.
É por isso que quando chega segunda-feira, bate aquela tristeza, aquele desânimo. Você olha para as impossibilidades da sua vida, os problemas e diz, não vou dar conta. E esquece que o teu Deus que falou contigo no domingo ou na sexta-feira, sei lá o dia que você vai para o culto, esquece que Ele é maior do que tudo. E você às vezes chega em casa, você não quer viver a vida, se esconde num quarto escuro, não convive com a sua família, não consegue amar, não digo nem o próximo lá fora, não consegue amar os de dentro, quem dirá os de fora. Tem alguma coisa errada com a igreja, tem alguma coisa errada com a pregação, tem alguma coisa errada com o louvor, tem alguma coisa errada com os pastores, com os ministros, só pode. Mas a gente não para pensar que o problema somos nós, é o nosso coração que precisa ser transformado. É o nosso coração que precisa ser mudado. Não é o outro. O outro quem faz a obra é Deus, eu só apresento para Ele Jesus. Se coloque em pé. Eu não sei quanto a você, mas eu vi ali naquela conferência homens, para dizer bem a verdade, pastores, que quando nós chegamos à conclusão final do que é que eles poderiam mudar no seu ambiente de trabalho, 3 coisas se destacaram ali. A maioria daqueles homens eram donos do próprio negócio, ou seja, eram empresários, grandes, pequenos, médios empresários. Sabe qual foram as 3 respostas que eles chegaram à conclusão? Do que eles precisam mudar no ambiente de trabalho? Orar, fruto do Espírito e compaixão. Que é o que eles precisam mudar, ou seja, que eles não têm. E eram pastores falando sobre os seus próprios funcionários. Eles não ganham os seus funcionários para Jesus. Um pastor chegou ao ponto de me dizer, ele era autônomo. Trabalha com jardinagem. Ele disse para mim assim, eu falei, você trabalha com o quê? Eu sou jardineiro. Sou autônomo, não tenho colega de trabalho, trabalho sozinho. Mas você tem a oportunidade de falar? Eu falei, só se for para o meu cliente. Então, você tem a oportunidade de falar. Aí ele disse, sabe assim, é que quando vai chegando no final do término do expediente, eu começo a fazer gambiarra porque eu quero ir embora, eu não quero ficar ouvindo o cliente conversar e olhar como que foi o meu trabalho. Aí eu descobri uma nova casta de crente na igreja. O crente gambiarra. Faz as coisas de tudo que é, de qualquer jeito. Começa, não termina, deixa para o outro dia e nunca acaba. Mas nunca faz algo com excelência. Nunca oferece a Deus algo autêntico e genuíno. Olha para o seu irmão e diga para ele, aleluia. Vamos orar? Eu quero te convidar a orar nessa noite, se essa palavra falou contigo, mexeu comigo pelo menos. Eu quero te convidar a você a orar e falar, pedir para Deus pelo menos assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de trazer uma alma, de alcançar uma vida que está perdida. Me dá uma oportunidade de alcançar a minha família, me dá uma oportunidade de alcançar o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Me dá uma oportunidade de alcançar meu marido e minha esposa. Mas não perca tempo, querido, não perca mais tempo com aquilo que é precioso, porque todos nós, quando chegarmos lá no céu, o Senhor vai pedir o que nós temos para apresentar para Ele, as almas, as vidas que Ele colocou para que nós viéssemos falar do amor dEle. Pai, nessa noite, nós confessamos, Pai, que nós pecamos, confessamos que precisamos voltar para o Teu coração. Confessamos, Pai, que somos egoístas, queremos tudo para nós. Queremos ser amados pelo Senhor, queremos ser abençoados por Ti. Queremos prosperar, Pai, porque o Senhor é galardoador, o Senhor presenteia, o Senhor tem prazer em dar. Mas nós somos egoístas, nós somos indiferentes, nós estamos perdendo o temor, a compaixão. Senhor, nós estamos mais preocupados, Senhor, meu Deus, meu Pai, com agir conosco, consigo mesmo,
do que aqueles que perecem, do que aqueles, Pai, que nesse dia, hoje estão padecendo, hoje estão morrendo, e que tiveram uma oportunidade, Senhor, de estar diante de um homem, de uma mulher de Deus, que não entendeu, que teve vergonha, que se sentiu tímido, se sentiu incapaz, enterrou seus talentos, ou gastou dissolutamente tudo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas o dono dos talentos está voltando, e nós, Pai, com o coração arrependido nessa noite, um coração, Senhor, meu Pai, disposto a ouvir e a obedecer, Pai, nós viemos a Ti, Senhor, neste lugar, pedir para que o Senhor venha transformar esta realidade nos nossos corações. Por isso, ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja uma unção, Pai, de íntima compaixão pelo perdido. Que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja, Pai, nesta noite. Meu Deus, meu Pai, mais fome, mais sede, Pai, pela Tua presença. Que nós possamos amadurecer para aprender a desfrutar da Tua presença, para desfrutar, Senhor, meu Deus, meu Pai, de tudo o que o Senhor já nos deu, e sermos gratos, generosos, e possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, estender as mãos para os que estão dentro, para os que estão fora, porque o Senhor tem prazer em dar, o Senhor tem prazer em abençoar. Por isso, ó Deus, nós estamos voltando para Ti, nós estamos voltando para o Teu coração, estamos voltando os nossos corações para Ti nesta noite, te pedindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, um batismo de lágrimas, porque nós julgamos e condenamos pessoas, Pai, que nem ao menos derramamos uma lágrima por ela, mas sabemos que o Senhor naquela cruz, Pai, amou de tal forma, de tal maneira, amou até a morte, cada um, um amor incondicional, Pai. Nos ensina, Senhor, a amar dessa forma, desta maneira, amar incondicionalmente, Pai, o nosso próximo. E assim nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor permita, Pai, que cada um de nós possamos, Senhor, alcançar uma vida, pelo menos, Senhor, porque é importante mais, vale mais do que o mundo. Uma vida, Senhor, que está sendo resgatada em nome de Jesus. Assim, Pai, nós te pedimos e selamos esta oração, Pai, como um compromisso de fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém.